explicação linda que encerra esse subitem, que Joana coloca: não mais doenças, nem estados doentes no indivíduo que se encontrou a si mesmo, que se descobriu imortal e avança no rumo da sua plenitude. Exercício da gratidão. Todas as conquistas do conhecimento e da experiência de vida resultam do treinamento do exercício. Quando o self se encontra em desenvolvimento, as emoções ainda se fazem caracterizar pelas heranças do instinto, que se vão modificando lentamente até alcançar os nobres patamares do amor e da gratidão. Não seja de estranhar que as condutas humanas durante esse processo, apresentem-se afetadas pelo egoísmo gerador da ingratidão. O indivíduo atribui-se méritos que não possui e tudo quanto recebe considera como em consequência do seu valor. A permanência da sombra dificulta-lhe o discernimento, impondo-lhe situações embaraçosas e mesmo perversas. Esse trânsito de curso demorado vai se modificando à medida que as experiências edificantes vão se acumulando como resultado do treinamento, proporcionando lucidez para a compreensão da facilidade após a descoberta do significado existencial. O único sentido, portanto, de ser humano propõe como foco primordial a emoção do amor que será alcançada. No oceano do amor, tudo se confunde em plenitude. Logo, em superação do ego e dos arquétipos perturbadores. A necessidade imediata e inadiável de reservar-se espaço e tempo para o treinamento do perdão, tanto quanto das outras expressões do amor, a fim de se descobrir a alegria que, resultante de qualquer satisfação, seja um efeito do ato de amar. Para que se possa alcançar esse desiderato, torna-se urgente o dever de mergulhar no separa o encontro com a consciência, a princípio num monólogo e depois num diálogo edificante e iluminativo. Jung estabeleceu 5 etapas no que diz respeito à aquisição da consciência e seu desenvolvimento no rumo da vitória plena. A primeira etapa, que ele denomina como Participation Mystic, diz respeito à conquista da identificação entre a consciência do ser e tudo quanto se lhe refere no entorno da sua existência. Acontece que se torna difícil existir no mundo sem que ocorra esse fenômeno de interdependência entre ele e o que se encontra à sua volta. Nesse sentido, a identificação é muito variada, considerando-se aqueles que, ainda vitimados pelas sensações, permanecem vinculados aos objetos
e vivenciam-nos sorrindo ou sofrendo. Alguém se identifica e se apaixona pela casa em que mora, pelo instrumento de arte a que dedica, pelo automóvel ou outro veículo qualquer e passa a experimentar os sentimentos do si mesmo em relação a cada situação. Outros se vinculam às suas famílias. De igual maneira, experimentam sentimentos de introjeção e projeção, além da própria identificação. Na segunda etapa, já se expressa a consciência que distingue o eu e o outro. Ao alcançar esse período em que se pode diferenciar o sujeito do objeto, o self, que se é em relação ao do outro ser, passa a descobrir, a identificar as diversidades de cada qual se constitui. Nessa fase ainda permanecem os resquícios fortes da projeção no outro, mas que se vai diluindo e favorecendo a identidade. Na terceira etapa, as projeções transferem-se para os símbolos, lições, princípios éticos, facultando a compreensão do abstrato com a realidade de Deus em alguma parte. O conceito vigente de Deus, quando punitivo ou compensador, representa a projeção transferida dos pais para algo mais transcendente ou até mesmo mitológico. Na quarta etapa, tem lugar a superação das projeções, mesmo que assinaladas pela transcendência do abstrato e das ideias. Surge então o centro vazio, que poderíamos denominar como o homem moderno em busca da sua alma. O utilitarismo e o interesse imediato tomam conta do indivíduo como substituto das anteriores projeções. Nesse comenos, há a predominância do prazer e dos desejos, de fácil controle, podendo ocorrer, se não se permitem essas sensações, emoções, a queda em transtornos depressivos. Nesse mundo novo, não existem conteúdos psíquicos fazendo que cada qual se sinta realista. Esse é o momento em que o ego se sente como o próprio Deus, capaz de fazer, concluir sempre de maneira pessoal a respeito de tudo quanto lhe concerne, selecionando o que é verdadeiro ou não, aquilo que merece consideração ou desprezo. Ainda existe na pessoa a postura do egoísmo. Por mais que ele lute para se autoafirmar, para se tornar livre, o ego é o elemento constritor. Ele cria uma postura de domínio. O hábito, porém, que se formará irá estimular ao prosseguimento da valorização de todos os acontecimentos, assim como das pessoas com as quais se convive, alargando a percepção de que esse sentido de fraternidade gentil e retributiva proporciona a inefável alegria de viver. O contato é fundamental que a gente entenda essa necessidade para a plenitude. Do contrário, a pessoa não consegue, entende? O indivíduo não consegue atingir a plenitude.
só conseguiremos nos sentir plenos quando nós nos integrarmos com a sociedade. Francisco, mas a gente tem que viver se preocupando com o meio social? Não. Nós devemos viver naturalmente. As coisas devem acontecer nesse mar de iluminação que nós nos encontramos submersos. Você cria o que você quiser nesse mar. Ondas serenas, ondas tranquilas, ou um mar tumultuoso, bárbaro. É como nós podemos citar a mainar da tempestade do Cristo. Quando Simão caiu na água e ia se afogar. Porque Jesus vem até eles na barca, caminhando sobre as águas. E Simão sempre foi aquela figura do ser teimoso, duvidoso, querendo competir, querendo ser o maior. O ego de Simão era lá em cima. Vem até mim então, Simão. Se tens fé, vem até mim. Tenho, Senhor, eu tenho fé. Pisou, afundou. Afundou. Por quê? Porque não era pouca fé como nós. A nossa fé ainda é pequeniníssima. Voltaremos.